Meu amigo, falar do Yuri Alberto é sempre aquela montanha-russa de emoções. Tem jogo que parece que ele vai tropeçar na própria bola, mata na canela, erra domínio simples, e de repente, do nada, ele explode e resolve a partida. O cara tem esse perfil maluco, de repente emenda 3 gols num jogo, 2 em outro, e vira artilheiro como se nada tivesse acontecido. É esse contraste que deixa a torcida dividida, mas ao mesmo tempo é isso que torna o Yuri um jogador que não dá para simplesmente abrir mão. É aquele atacante que, mesmo com falhas técnicas, tem faro de gol e pode decidir. E por isso eu digo, às vezes é melhor segurar o cara, mesmo quando vem proposta grande na mesa. E por falar em proposta, a história é a seguinte: o Corinthians recebeu sim uma oferta oficial pelo Yuri Alberto. Não é papo de bastidor, não é especulação, é concreto. Estamos falando de uma oferta que passa da casa dos 170 milhões de reais, uma quantia que faria qualquer dirigente parar para pensar. Só que o clube decidiu não vender. A diretoria analisou, pesou as circunstâncias e resolveu segurar o atacante. E aqui é importante lembrar, o Corinthians nem ficaria com tudo isso, ficaria apenas com metade, porque existe a questão dos direitos econômicos divididos. Ou seja, o valor líquido para o clube cairia pela metade. Agora, do lado do jogador, a conversa é outra. O Yuri gostou da ideia de sair. A vontade dele era de ser negociado, seguir carreira na Europa, vestir outra camisa. Não é segredo que qualquer atleta sonha com isso. Só que, neste caso, a decisão final não é dele, e sim do Corinthians. O clube entendeu que não era o momento, que perder o Yuri agora seria abrir um buraco no elenco, e preferiu recusar. É aquela velha história, o jogador pode querer, mas se a diretoria não o libera, não tem jeito. E até pode ser que, perto do fechamento da janela, a Roma apareça com uma proposta maior e a situação mude. Mas, por enquanto, o que temos é claro: o Corinthians recusou uma proposta milionária para manter seu camisa 9. E eu vou ser sincero, eu não venderia. Não neste momento. É claro que o valor assusta, estamos falando de quase 90 milhões líquidos no caixa. Mas não adianta nada vender e depois ficar desesperado no mercado tentando achar reposição. O dinheiro pode até entrar, mas se for para pagar dívida e não reforçar o elenco, no final das contas o time fica ainda mais fraco. Imagina você vender o Yuri e depois ter que apostar em soluções caseiras, depender de garotos que ainda não estão prontos. A torcida iria à loucura. Tem outra questão importante também, a do transfer ban. É verdade que se o clube vendesse o Yuri, poderia quitar essa punição e voltar a contratar. Só que vamos pensar bem, paga o transfer ban, paga salários atrasados, cobre compromissos, e o dinheiro some. E aí? O que sobra para repor um centroavante do nível do Yuri? Nada. A diretoria iria ao mercado e provavelmente traria jogadores duvidosos, apostas que não entregam o mesmo impacto. Então, nesse cenário, para que vender? Melhor segurar quem já está dentro, quem já conhece o clube, a torcida, o ambiente, e pode ser decisivo. E não se enganem, eu não estou dizendo que o Yuri é craque absoluto. Ele tem suas limitações, sim. Tem dias que irrita, que perde chances fáceis. Mas também tem dias que é o responsável por salvar o time. É aquele jogador de altos e baixos, mas que no fim das contas faz falta quando não está em campo. Para mim, perder o Yuri agora seria abrir mão de competitividade. E se for para escolher entre ele e Memphis, por exemplo, eu ficaria com o Yuri. O Memphis custa mais, pesa mais no orçamento, e a economia em cima dele seria maior. Só que perder os dois, aí seria o caos. Não dá para chegar no fim da temporada dependendo de Vitinho e Guinegão como titulares absolutos. Outra coisa que pesa é o histórico do Corinthians. O clube vende jogador, e a dívida continua gigante. Parece que o dinheiro evapora, nunca resolve nada. Então eu pergunto, para que mais uma venda? Para que abrir mão de um atacante importante se isso não vai mudar o panorama financeiro? Não faz sentido. A verdade é que segurar o Yuri é quase uma obrigação, porque a troca não compensa. E quando a gente olha para o elenco, fica ainda mais claro.
O Guinegão, por exemplo, até gera uma empolgação na torcida, mas ainda tem limitações técnicas. Não dá para colocar toda a responsabilidade nele. O time precisa de jogadores prontos, com experiência, e o Yuri, com todos os defeitos, ainda é esse cara. Não dá para simplesmente substituí-lo por apostas. O cenário fica ainda mais confuso quando a gente pensa nos reforços que poderiam chegar. Se vende o Yuri, paga o transfer ban, e depois aparece no elenco nomes como Vitor Sá, Caio César, jogadores que não empolgam, a torcida iria se sentir enganada. Porque aí você trocou um artilheiro por apostas de risco. É gastar dinheiro em jogadores que talvez não deem retorno. E aí o arrependimento seria imediato. Enquanto isso, o clube também mexe em outras frentes, como a renovação do zagueiro Gil, conhecido como Anchiller. O Corinthians ofereceu mais um ano de contrato, e para mim é até o ideal. Pela idade dele, não dá para esticar muito. Ele pode ser importante no elenco, pela experiência, mas tudo com limite. Já Gustavo Henrique está encaminhado por 2 anos, e isso também mostra que o clube vai mantendo peças defensivas. Mas tudo isso reforça a necessidade de manter o ataque forte. Não adianta ter zaga experiente se não tem quem faça gol na frente. E aí chegamos no ponto que mais revoltou a torcida nos últimos dias, o caso Pedro. Foi vergonhoso. O Corinthians tinha 30% de um jogador promissor, que acabou vendido, e o clube simplesmente não viu a cor do dinheiro. Enquanto isso, o Palmeiras, por exemplo, com apenas 10% de um outro jogador, embolsou 20 milhões de reais. Olha a diferença de gestão. Isso é o que machuca o corintiano. Não é só perder jogador, é perder de forma desastrosa, sem transparência, sem contrapartida. O torcedor se sente enganado. Porque enquanto a diretoria fala em organizar as finanças, na prática você vê um clube abrindo mão de ativos importantes na calada da noite. E sempre surgem justificativas, que era para pagar dívida com o empresário, que era para resolver pendências. Mas quando você olha a fundo, percebe que não fecha. Por que certos empresários são beneficiados e outros não? Por que o Corinthians sempre sai perdendo? É isso que revolta. E aqui eu falo com o coração, ser corintiano hoje é um teste de paciência. É viver entre a paixão pelo time em campo e a decepção com o que acontece fora dele. A torcida é gigante, apaixonada, move multidões. Mas a forma como o clube é conduzido, a maneira como é humilhado por dirigentes que dizem amar o Corinthians, isso é doloroso. E mesmo assim a gente continua aqui, discutindo, sofrendo, vibrando, porque ser corintiano é isso. É resistir, mesmo quando o cenário parece nebuloso. Quando a gente fala do Corinthians, a gente não está falando só de futebol. É muito mais do que bola rolando. É sentimento, é história, é tradição, mas infelizmente também é muita dor de cabeça com a parte fora de campo. O caso Pedro escancarou isso de uma forma absurda. Você tem 30% de um garoto que poderia render milhões, e de repente, como mágica, esse patrimônio desaparece. Foi vendido sabe-se lá por quanto, em que condições, para quem realmente foi benéfico. E o torcedor fica sem resposta. Enquanto isso, do outro lado da cidade, o rival coloca 20 milhões no bolso só porque tinha 10% de um jogador vendido para a Premier League. Essa comparação machuca porque mostra como a gestão corintiana é falha, é omissa, é desastrosa. E não adianta vir com desculpa de que o dinheiro serviu para pagar empresário A ou empresário B. Isso só mostra como o clube está entregue a interesses de gente que não veste a camisa por amor, mas por conveniência. O torcedor, que é a alma do Corinthians, é deixado de lado. Por que ninguém perguntou para Fiel se era para abrir mão desses 30%? Ninguém veio a público explicar, detalhar, dar clareza. Foi tudo feito na surdina, como se o clube fosse uma empresa privada de alguns poucos. Mas não é. O Corinthians é um patrimônio popular, é a paixão de milhões, e deveria ser tratado com respeito. Essa falta de transparência, somada às más decisões, cria um ambiente de desconfiança. O corintiano já não sabe mais em quem acreditar. Quando um dirigente sobe ao microfone e fala em reconstrução, a torcida olha de lado e pensa, reconstrução para quem?
Porque no fim das contas o clube continua vendendo o jogador, continua com dívida, continua fragilizado dentro de campo. E aí, quando aparece uma proposta como essa pelo Yuri Alberto, muita gente acaba defendendo a venda. Mas eu insisto, não é assim que se resolve. Vender o artilheiro não vai apagar os erros cometidos antes. Vai só aprofundar o buraco. A torcida tem razão de estar indignada. Porque o corintiano é um apaixonado que dedica tempo, dinheiro e coração ao clube. Quantos não deixam de estar com a família para ir ao estádio? Quantos não se sacrificam para comprar ingresso, para comprar uma camisa oficial, para apoiar mesmo quando a fase é ruim? E em troca, o que recebem? Negociações nebulosas, promessas vazias e dirigentes que parecem trabalhar contra o próprio clube. É revoltante. E veja só, essa paixão não é de hoje. Muita gente, como eu, cresceu com o Corinthians como parte da vida. O Corinthians não é só um time, é uma religião, uma fé que move multidões. Antes de conhecer outras prioridades, eu mesmo só pensava no Corinthians. Era o jogo que definia o humor do dia, era a escalação que virava assunto de mesa de bar, era a vitória que fazia a semana ficar mais leve. E agora, olhar para esse clube sendo constantemente maltratado por quem deveria defendê-lo é triste. É como se estivessem arrancando um pedaço da nossa história. E quando a gente olha para o futuro, o que se vê? Um clube que poderia estar brigando por títulos, mas que vive apagando incêndio. E é por isso que eu digo, segurar o Yuri é mais do que segurar um atacante, é uma questão de dignidade. Porque se o Corinthians vende o cara e não contrata reposição à altura, o que sobra? Um time enfraquecido, com a torcida mais ainda contra a diretoria. E não adianta depois vir com discurso bonito, dizendo que foi para o bem do clube. O torcedor já está cansado dessa conversa. E olha, eu não tenho problema nenhum em reconhecer quando alguém acerta. Se um dirigente faz uma contratação boa, eu elogio. Se um jogador entra em campo e joga bem, mesmo que seja alguém que eu critiquei antes, eu elogio. Mas também não tenho medo de criticar quando é necessário. E no caso do Corinthians, ultimamente, é mais crítica do que elogio. Porque a gestão tem errado em pontos básicos, que qualquer clube organizado já teria resolvido. É só observar, o rival, com gestão profissional, consegue vender jogador por valores altos, reinvestir, manter o elenco competitivo. O Corinthians, com torcida enorme, com potencial gigantesco de receita, pátina. Não consegue segurar percentuais de jogadores, não consegue negociar de forma transparente, e quando vende, não se sabe para onde vai o dinheiro. Aí fica difícil acreditar que vender o Yuri seria a solução. É como jogar água num balde furado, não importa o quanto você despeje, sempre vai escoar. E quando a gente fala do elenco atual, fica claro que não é hora de abrir mão de peças. Porque já tem posições carentes, já tem setores que precisam de reforço. Imagina perder o centroavante titular e ficar na dependência de promessas que ainda não têm maturidade? A pressão seria enorme em cima desses garotos, e não é justo. O Corinthians precisa de equilíbrio entre experiência e juventude, entre jogadores consolidados e apostas. Se você quebra esse equilíbrio, o time desmorona. Por isso, mesmo com a vontade do Yuri de sair, a decisão de segurar é correta. E não adianta ele ir em entrevista e dizer que ama o clube, que quer ficar para sempre. Jogador fala isso porque precisa manter a imagem, precisa respeitar o torcedor. Mas nos bastidores a realidade é outra. Ele queria sair, sim. Só que o Corinthians, pelo menos desta vez, agiu certo em colocar o clube acima da vontade individual. E essa é uma postura que precisa ser mantida. Não é o jogador que manda, é o clube. Mas a gente sabe como funciona o futebol. Se a proposta aumentar, se a pressão do jogador crescer, pode ser que a diretoria mude de ideia. E aí entra mais uma vez a preocupação da torcida. Será que vão resistir ou vão ceder? Será que o Corinthians vai manter a postura firme ou vai acabar vendendo e depois correndo atrás do prejuízo? É uma novela que só o tempo vai mostrar. Enquanto isso, o clima no Parque São Jorge é de desconfiança. O torcedor não confia na diretoria, não confia nos bastidores, e isso se reflete até dentro de campo.
O ambiente pesa. Porque o jogador sente essa pressão, sabe que a torcida está atenta, sabe que qualquer erro fora do campo repercute dentro dele. E se o time não tiver resultados, a pressão explode. É nesse contexto que a gente precisa analisar as coisas. Não adianta olhar só para os números da proposta. Precisa olhar para o contexto maior, a situação financeira, a falta de transparência, a carência no elenco, a pressão da torcida. Tudo isso junto torna a decisão de segurar o Yuri mais lógica. Porque, apesar de todos os defeitos, ele ainda é peça-chave. E eu repito, eu não sou fã incondicional do Yuri. Não acho que ele seja o atacante perfeito. Já me irritei muitas vezes com ele, já critiquei quando não entregou o que se esperava. Mas também sei reconhecer quando ele decide, quando salva o time, quando coloca a bola na rede nos momentos em que ninguém espera. É esse imprevisível que faz dele alguém que não pode ser descartado de uma hora para outra. O torcedor precisa entender que vender o Yuri não vai resolver nada. Vai só abrir mais um problema. O dinheiro, se vier, vai ser usado para pagar incêndio, pagar dívida, quitar transferban. E no final das contas, o elenco vai estar mais fraco. E um Corinthians mais fraco em campo significa menos torcida no estádio, menos renda, menos moral. É um ciclo vicioso. A solução real não é vender jogador importante, mas sim gerir com responsabilidade, valorizar ativos, fazer negociações inteligentes. E infelizmente, o que a gente tem visto é o oposto. O caso Pedro está aí para provar. O Corinthians tinha um diamante na mão e entregou de bandeja. Enquanto isso, outros clubes aproveitam suas joias e fazem dinheiro. É isso que precisa mudar. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Há rumores cada vez mais insistentes nos bastidores do futebol brasileiro, envolvendo uma mudança de comando no Corinthians que tem deixado a torcida e a imprensa em verdadeira polvorosa. Segundo fontes internas próximas ao clube, Ronaldo Nazário, o fenômeno, estaria prestes a assumir oficialmente a presidência do Corinthians, substituindo qualquer possibilidade de nomes como Augusto Melo ou Osmar Stabile, cujas especulações já haviam circulado nos últimos meses. A movimentação, se confirmada, representaria uma virada histórica no futebol brasileiro, uma vez que Ronaldo, ídolo internacional e ex-jogador de renome mundial, passa a transitar do campo para a administração de um dos maiores clubes do país. A pressão da diretoria e a expectativa da torcida parecem convergir para essa possibilidade, e os bastidores estão fervilhando com apostas sobre como seria a gestão de Ronaldo à frente do clube. Além disso, fontes afirmam que reuniões sigilosas têm acontecido há semanas, e a aproximação do fenômeno com conselheiros influentes do Corinthians sugere que a decisão pode ser anunciada oficialmente em breve, aumentando ainda mais a especulação e gerando debates acalorados sobre os impactos dessa mudança para o futuro do time e para o mercado do futebol nacional. O burburinho em torno da possível entrada de Ronaldo na presidência do Corinthians tem sido intensamente alimentado por movimentos discretos dentro do clube, que ainda mantém certa cautela ao comentar publicamente a situação. Fontes internas garantem que a negociação envolve não apenas o aspecto administrativo, mas também a estratégia esportiva do clube, com a intenção de alinhar gestão, marketing e resultados dentro de um mesmo plano de ação. Analistas esportivos já começaram a discutir as implicações dessa mudança, especulando que Ronaldo traria para o Corinthians um olhar de quem conhece profundamente a experiência do jogador de alto nível, aliado à percepção de mercado internacional, algo raro em dirigentes brasileiros. A expectativa é de que, caso Ronaldo assuma, haverá um aumento significativo na visibilidade do clube, tanto nacional quanto internacionalmente, atraindo patrocínios, investimentos e parcerias estratégicas que até então pareciam distantes. Além disso, há rumores de que o fenômeno já estaria definindo nomes para cargos-chave, trazendo profissionais de confiança para consolidar seu projeto e estabelecer uma gestão que combine eficiência administrativa e paixão pelo futebol, algo que promete transformar completamente a dinâmica do Corinthians nos próximos anos. Enquanto a imprensa esportiva se dedica a especular detalhes da possível gestão de Ronaldo, surgem boatos sobre mudanças profundas na estrutura do clube, que poderiam incluir revisões de contratos, ajustes em comissões técnicas e até mesmo repensar a formação de jogadores nas categorias de base.
As conversas internas indicam que a chegada de Ronaldo seria acompanhada de um plano de longo prazo, visando não apenas resultados imediatos em campo, mas também fortalecimento da marca Corinthians no cenário internacional, com foco em marketing, merchandising e presença digital. Analistas destacam que a experiência do fenômeno em clubes europeus e sua vivência em grandes campeonatos poderia influenciar diretamente na forma como o clube se posiciona frente à mídia e à torcida. Ainda de acordo com rumores, a expectativa é que a chegada de Ronaldo gere entusiasmo entre os jogadores, elevando a moral do elenco e atraindo novos talentos interessados em trabalhar sob a gestão de um ícone do futebol mundial. Esse cenário, se confirmado, poderia redefinir a imagem do Corinthians, transformando o clube em referência de inovação administrativa, gestão estratégica e excelência esportiva, criando uma nova fase que promete mexer com o coração da torcida e desafiar a concorrência no Campeonato Brasileiro. O fenômeno do mercado esportivo e financeiro também está presente nas especulações sobre a chegada de Ronaldo ao comando do Corinthians. Rumores indicam que investimentos significativos poderiam ser atraídos por sua imagem e credibilidade global, incluindo parcerias internacionais, programas de desenvolvimento esportivo e até expansão da marca Corinthians para além do território nacional. A movimentação geraria um impacto imediato na mídia, elevando a cobertura jornalística sobre o clube e reforçando o protagonismo de Ronaldo como gestor, não apenas como ídolo. Além disso, fontes indicam que sua gestão poderia trazer uma filosofia de profissionalismo e disciplina, moldada pela experiência em clubes de ponta na Europa, algo que seria aplicado desde a base até o time principal. Entre os torcedores, a expectativa é mista, enquanto parte da torcida vê Ronaldo como a esperança de um novo ciclo de conquistas e inovação, outros demonstram cautela, receosos de que a transição de jogador para dirigente possa enfrentar desafios inesperados. Mesmo assim, o burburinho é crescente, e especialistas acreditam que a confirmação oficial da chegada do fenômeno ao Corinthians provocará um impacto imediato no mercado de transferências, na gestão do elenco e na estratégia global do clube, tornando o Corinthians um dos maiores protagonistas no cenário esportivo e financeiro do país. Por fim, a perspectiva de Ronaldo assumir o Corinthians tem gerado discussões calorosas sobre os rumos do futebol brasileiro e sobre como um ídolo mundial pode transformar a administração de um clube de tradição. As fontes indicam que o fenômeno já está em contato com membros influentes do conselho e com empresários do setor, o que reforça a ideia de que a sua entrada não seria apenas simbólica, mas estratégica e estruturada, visando resultados sustentáveis a médio e longo prazo. Especialistas ressaltam que sua experiência internacional poderia influenciar diretamente na forma de gerir contratos, negociar patrocínios e estruturar competições, fortalecendo o Corinthians em diversas frentes. Ao mesmo tempo, surgem boatos sobre a possível reorganização de departamentos internos, redefinição de prioridades e implementação de um modelo administrativo mais moderno, inspirado nas melhores práticas europeias. A torcida, por sua vez, alimenta sonhos de uma nova era, esperando que a presença de Ronaldo traga não apenas conquistas esportivas, mas também uma transformação cultural e institucional dentro do clube, elevando o Corinthians a patamares inéditos de visibilidade, gestão e profissionalismo, consolidando o fenômeno como protagonista em uma narrativa que mistura paixão, expectativa e intriga no futebol nacional. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel.